Fala pessoal, começa agora o nosso 9º episódio do AltaCast. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, para falar um pouquinho mais sobre nosso papo Sempre Saúde, né, também sobre as profissões, a gente recebe aqui a Cíntia Rios. E aí eu vou ler, né, pegar uma colinha, gente, porque o currículo dela é extenso. Então vamos lá, graduada em farmácia pela Unifaminas, especialista em farmacologia clínica, gestão em saúde, farmácia clínica e prescrição farmacêutica, mestre em ciências farmacêuticas pela UFMS e estudante de PhD na UFS da Universidade da Paraíba, na área de tecnologia em saúde, farmácia clínica, saúde mental e neurociências. Além deste pequeno, né, currículo, mulher, gestora, professora, empreendedora, palestrante. Cíntia, agora eu já falei a parte técnica, né? Agora fale mais sobre você. Bom, primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade, o convite de vir aqui falar sobre esse tema que é a minha atuação. Então, é com muito prazer, muita satisfação. A gente agradece. Bom, contar um pouquinho de como eu me apresento hoje como profissional me remete com certeza a quando eu decidi fazer o curso de farmácia. Isso. E isso foi muito curioso porque não foi uma decisão muito organizada e eu diria que ainda bem que deu certo, mas no começo da história, esse episódio eu saí para fazer a inscrição, na verdade, para direito. Eu tinha me organizado o ano todo pensando nessa direção, nesse caminho. E na hora da inscrição eu me atentei ali a ver questões de disciplinas que iriam ter prova aberta e afinidades, e eu falei, mas eu gosto de química, biologia, não é de história, geografia, e senti assim que eu precisava seguir realmente a área da saúde, mas precisava decidir naquele momento, e eu falei, e agora? Mas a área da saúde é ampla, o que eu faço? Então eu comecei rapidamente ali, estava aqui com 17 anos, a organizar muito nova. Aquele primeiro momento que eu gostaria. Então vieram referências, e aí eu acho isso interessante, porque esse podcast já, por si só, pode trazer esse olhar também. O que a gente pensa, profissionais, né, que estão baseado em quem eu conheço, quem me inspira, quem são as pessoas que são profissionais dessa área que eu busco, e onde elas estão, o que elas fazem e o quanto isso realmente é o que eu gostaria para mim. Então, naquele momento, foram algumas referências que eu busquei. Quem que eu conheço da enfermagem? Quem que eu conheço da odonto? Quem que eu conheço da nutrição? Quem que eu conheço da farmácia? Quem que eu conheço da fisioterapia? E aí, essas referências, ali de forma incipiente, obviamente, então acho que aí a ideia é só aproveitar mesmo a inspiração, me ajudaram a decidir que, bom, pensando no que eles estão fazendo hoje, o que esses profissionais estão fazendo hoje, acho que eu preferiria seguir esse caminho. Não recomendo usar essa metodologia de forma alguma, mas a de inspiração, né? Essa como de inspiração, mas de fazer uma pesquisa mais ampla, obviamente, né? Ali, coisas do interior. Eu sou mineira de uma cidade bem pequenininha no interior de Minas Gerais, então isso é a época, né? Nós estamos hoje com a tecnologia à disposição, mas acho que é um caminho bem promissor. E aí poder me apresentar aqui hoje talvez direcione pessoas que querem conhecer essa área, querem entender, querem ter essa referência, né, de pessoas que estão trabalhando. Poderão atuar, né? Justamente. Futuro profissional. E aí gostei muito, me apaixonei dentro do curso de farmácia justamente por ter muitas áreas possíveis de atuação. Então é um curso muito dinâmico, e aí eu já também orientaria que é um dos perfis desse acadêmico, ele tem que gostar de dinamismo para durante o curso mesmo em si. São muitas áreas de atuação. O curso hoje ele é generalista, são mais de 130 áreas de atuação para o farmacêutico. Nossa, e vão existir algumas bases de disciplinas ali para subsidiar tantas áreas. Então,
vai ser um curso muito dinâmico, ele vai estar estudando cálculo, ao mesmo tempo que vai estar vendo anatomia, ao mesmo tempo que vai trabalhar com as plantas, ao mesmo tempo que vai, né, lidar com pessoas e depois com moléculas e animais, então vai ser alimentos, estética. Então, assim, realmente ele pode atuar em uma diversidade de área ali, né, não é só uma área, quando ele entra na faculdade, né, o estudante, eu diria, ele não está fadado a simplesmente entrar só em uma área, né? Ele tem 130 áreas. 130 áreas. É mais de 130 áreas de atuação, né, que estão regulamentadas hoje pelo Conselho Federal de Farmácia. E justamente esse dinamismo também se torna um desafio, porque você precisa se descobrir, você precisa, né, se identificar com alguma dessas áreas, e a formação acaba sendo generalista. Então, novamente, para você seguir alguma carreira, é prudente que depois você comece a voltar seus estudos de uma maneira mais direcionada para aquele caminho, focar no seu caminho, porque você vai ter quase um menu degustação ali durante a faculdade. E aí você meio que por vocação, assim, vai descobrindo alguma coisa, né, que às vezes a gente faz um curso, por exemplo, o meu também foi generalista, sou enfermeira, e era um curso chamado Enfermagem e Obstetrícia, da Universidade de Brasília. Me formei tem 20 anos. E assim, eu fiz o curso pela obstetrícia, que foi a área que eu nunca trabalhei, não tive a mínima aptidão. Eu não sabia que nós tínhamos isso em comum. A parte da obstetrícia eu fiquei só para ter filho mesmo, assim. Ainda bem que, né, ainda consegui utilizar. Eu também tive essa vivência. Quando fiz essa escolha, a minha referência era uma farmacêutica da análises clínicas. Então, o que me motivou foi pensar em ter um laboratório, em trabalhar na área de análises clínicas, e dentro da faculdade, né, ao cursar, ao entender esse universo todo da farmácia, foi a área que eu menos me identifiquei. Exatamente. Mas isso acontece muito, né? Isso aí, às vezes, a gente talvez idealiza também, né, algumas áreas, e aí depois quando você começa a ter contato, você vê que às vezes você tem mais aptidão para outra, né? Justamente. E aí eu fui buscar, né, esse momento de entender o que eu gostaria de fazer, mas sempre tive muita afinidade com pessoas. Eu gostava de trabalhar com pessoas, e me recordo na época da faculdade, também já fazem alguns anos, 14 anos de formação. Essas coisas de data, a gente não precisa contar, a gente não precisa contar, vamos colocar assim, algum tempo atrás. Não vamos deixar fazer essas contas, exatamente. Não. E eu me identifiquei muito com estágio em drogaria. E isso era um pouco inédito na época, não era a área mais buscada da graduação, era um dos estágios menos quistos, assim, né, os que as pessoas, os acadêmicos menos gostavam de participar e de vivenciar, e eu me identifiquei muito, e eu falei, vou ter que entender o que está acontecendo aqui nesse universo, mas eu fui percebendo que eram as pessoas, era a possibilidade de me sentir útil, de fato, conseguir verificar, né, instantaneamente que eu estava ajudando, que eu estava orientando. Seu trabalho ali, exatamente. E essa satisfação do outro. Então, essa afinidade foi me dominando. Assim. Não era obrigatório, né? Quando você fez ter o farmacêutico dentro da farmácia. Na verdade, sim. Só o RT, por exemplo, não tinha que ter o farmacêutico ali durante o funcionamento. O RT, ele já é o farmacêutico que vai ser responsável pelas orientações durante o funcionamento. Então, essa legislação, ela é de 1973, a 5991, e ela já predizia a necessidade do estabelecimento funcionar com a presença do farmacêutico. Mas essa atuação estava muito voltada para serviços burocráticos nessa época. Então, o farmacêutico ficava muito preso às atividades mais rotineiras ali de lançamento de nota, administrativas. Ele não estava tão presente no balcão, né, pensando no âmbito da drogaria, e no contato com o paciente. Era uma atividade mais administrativa mesmo da farmácia, mas ele tinha que estar ali já à disposição, em caso de alguma necessidade de algum paciente, de alguma orientação, ele já prestava essa assistência farmacêutica, que era
a forma como a gente chamava, né? E aproveitando esse gancho, Cíntia, conta pra gente assim, o que é a farmácia clínica? Explica pra gente um pouco melhor. A farmácia clínica, ela é uma área, então, entre as mais de 130 que o farmacêutico pode atuar, que, de certa forma, ela tem uma regulamentação recente. Então, não faz muito tempo que ela foi batizada. Então, eu diria que a farmácia clínica já é, por si só, o atendimento que o farmacêutico vai fazer ao paciente, seja na forma de uma orientação ou de uma consulta mais aprofundada para realmente avaliar a condição clínica do paciente, para conseguir auxiliar no cuidado em saúde. Então, essa demanda ela já existia. Se a gente pensar que um paciente chega na farmácia e muitas vezes busca por um medicamento para dor de cabeça e, né, relata que talvez ainda não tenha buscado ajuda profissional médica, e ele vai direto até a farmácia numa queixa e ele vai em busca de um medicamento para alívio sintomático. Então, isso sempre existiu, mas a atividade e o papel do farmacêutico nesse momento, ele estava, de certa forma, não regulamentado para o atendimento clínico. Então, ele tinha muitas limitações profissionais de como ele abordaria e de como ele orientaria esse paciente. Apesar de ter plena capacidade técnica. Exato, apesar de, né, já ter feito ali todo o seu estudo em cima, obviamente, de bases relacionadas aí à farmacologia, reação adversa, indicação clínica, mas ele não tinha essa autorização legal para orientar por escrito, por exemplo. Ele não tinha uma autorização legal para realizar um atendimento de uma forma mais privativa, para que o paciente conseguisse se abrir, né, e de fato colocar ali algo que pudesse intervir. Modelo de uma consulta. No modelo de uma consulta, ele não podia, ele não tinha essa regulamentação mesmo, né, da área de atuação. Então, a farmácia clínica, ela veio em 2013. Então, muito recente. Muito recente, né? Porque nascer em 2013, né, ela tem 10 anos, ainda é uma criança, ainda precisa de cuidados, ela está entrando numa fase talvez agora, né, mais promissora, né, de maior posicionamento a partir exatamente da adolescência, mas ela realmente começa e nasce em 2013 com o Conselho Federal de Farmácia reconhecendo a atribuição clínica do farmacêutico, o autorizando a realizar a consulta farmacêutica, a prescrição, solicitação de exames laboratoriais e então realmente regulamentando e definindo que é uma área, né, uma ciência, e o farmacêutico vai atuar nesse âmbito, né, a partir do momento que ele lida com pessoas. Então, a sistematização, então, desse atendimento, dessa interação entre o farmacêutico e o paciente. Exatamente. A coisa acontece de forma sistematizada, organizada, com método formalizada. clínico, com processos de trabalho bem definidos. A gente chama esses processos de trabalho bem definidos de cuidado farmacêutico. Então, dentro, né, dessa nova linguagem que nasce para nós na farmácia, o cuidado farmacêutico ele seria exatamente essa sistematização, essa organização em processos de trabalho do paciente do farmacêutico com o paciente. Foi a resolução 585, né, do Conselho Federal de Farmácia, para quem quiser, né, se inteirar, pesquisar um pouco mais, que trouxe essas atribuições. E eu diria que é uma das demandas da sociedade, é uma resposta do próprio conselho profissional para uma demanda da sociedade, que era ter acesso a um profissional de saúde que já está disponível, por exemplo, começando aí pelas drogarias, que nós temos um número hoje bastante importante no contexto de imaginar o quadro de cuidado em saúde da população em geral. As farmácias, elas ocupam esse espaço de muita capilaridade, elas estão em todos os cantos, falando de forma... todos os bairros, sempre eu tem uma... vou Exatamente. Farmácia, eu acho que talvez pelo menos umas 3 vezes por mês, assim, fácil. Por mês, eu preciso falar por semana. Não, eu sou dessas. Se eu
passar na porta de uma farmácia, eu já tô entrando. Não, mas eu digo só, os cosméticos nem se fala, mas pra comprar os remédios, eu acho que, eu tô colocando assim uma vez por semana, eu pulei uma semana, coloquei 3 vezes por mês, sabe? E de fato a gente consegue comprovar com alguns dados, né, do próprio Conselho de Farmácia, Ministério da Saúde, que já consegue identificar que um paciente ele vai, por exemplo, ao médico durante um ano 2 vezes, numa boa perspectiva, né, considerando que ele é um paciente assíduo. Isso aí só as mulheres, né? Porque se a gente dividir isso por gênero, ainda vai ter uma variação grande. Considerando um modelo ainda mais idealizado, mas na farmácia 20, pelo menos, nesse modelo idealizado. E sabemos que aí, obviamente, a gente vai ter, com certeza, só uma dimensão do quanto um paciente vai estar em contato, provavelmente, né, na sua rotina de vida ali, muito mais com esse profissional, que é o farmacêutico, e que então ele deve e precisa estar preparado para as orientações, justamente porque ele vai ter esse papel tão importante, que é essa demanda social de ser alguém que pode provocar aí uma mudança de vida nesse paciente, se ele tiver com algum problema, alguma queixa, alguma condição para ser rastreada. E as farmácias hoje, elas são consideradas um serviço de saúde, um estabelecimento de saúde? Esse é um outro grande avanço que nós consideramos aí dentro da profissão, que é o reconhecimento por lei federal. Existem poucas profissões que têm a sua atividade e autoridade técnica reconhecida, né, no âmbito aí federal, e a profissão, né, a farmácia está entre elas. A Lei 13.021 de 2014, ela exatamente estabelece que a farmácia é um estabelecimento de saúde, então, portanto, precisa de uma atividade clínica, e aí dessa forma o farmacêutico é esse profissional que vai oferecer esse suporte clínico dentro desse estabelecimento de saúde, e dessa forma regulariza também essa integração dela dentro do nosso sistema único de saúde. A partir desse momento, ela é reconhecida como parte integrante desse modelo de cuidado, né? Tanto que, se a gente imaginar aí, né, nessa pandemia, o quanto nós tivemos de realização de testes para Covid pelas farmácias, o quanto isso permitiu, né, um acesso mesmo, uma difusão de informação e de contato com serviços e procedimentos que, antes dessa regulamentação em 2014, também eram um limbo ali para o que se podia realizar, porque ela não era definida como um estabelecimento de saúde, sim um estabelecimento comercial. E existem, assim, procedimentos, por exemplo, que o farmacêutico pode realizar numa farmácia, em atendimento ao paciente, ao cliente, à comunidade? Sim, nós temos, né, as atribuições, e aí a gente entra um pouquinho numa complexidade da área farmacêutica, que é a legislação sanitária. A gente vai precisar entender, e isso é muito importante para compreender a farmácia clínica, que a farmácia clínica, eu vou fazer um passinho atrás aqui na resposta para contextualizar, ela é uma área de atuação que não está, embora eu estou falando bastante da drogaria e do processo de trabalho ali relacionado às farmácias, mas ela não está diretamente condicionada a esse local. Sim. Então, a farmácia clínica é uma atuação do profissional. Ele pode, a partir do momento que se identifica com essa área, trabalhar num consultório particular, né? Ele pode montar o seu próprio consultório. Então, ele pode ter um consultório dentro de uma clínica de, né, multiprofissional. Ele pode trabalhar na farmácia hospitalar, que também tem, né, hoje já bem consolidada aí a sua atividade clínica dentro do hospital. Ele pode trabalhar na farmácia de manipulação, com o consultório também. Ele pode pensar no atendimento domiciliar, inclusive, ele pode pensar hoje, até agora recém-regulamentada também, na atividade online, na consulta farmacêutica online, tá regulamentada, porque né? foi regulamentada a telefarmácia pelo Conselho Federal. Então, a farmácia clínica em si, ela é o ato né, clínico do farmacêutico. Então, é o processo de trabalho onde ele cuida da pessoa. E aí, hoje, a gente sabe que o farmacêutico da drogaria, por si só, ele já tem essa premissa. Essa prática. Né? Porque ele está ali com essa função de assistência. Tem um contato ali, né, diário com muitas pessoas. Uhum. Então, eu diria que esse profissional, ele acaba sendo
uma porta de entrada para esse universo da farmácia clínica, porque a partir do momento que ele está ali na atividade assistencialista, ele já vai lidar com pessoas, né? E para o paciente que está nos escutando, assim, o que seria uma consulta farmacêutica? Assim, pensa para a gente explicar para um leigo. Perfeito, isso é muito importante. Porque assim, para a gente poder esclarecer, porque é tão recente, né? E as pessoas às vezes perguntam, né? Aliás, são pouco esclarecidas, né, do que seria. Perfeito, isso é muito importante e a gente vai precisar realmente de uma mudança cultural e isso começa com essa informação. Eu vou tentar dividir em 2 contextos que eu acho que é o mais fácil de exemplificar e de compreender a farmácia clínica hoje. Se o paciente não tem uma doença ou não conhece ainda, né, ele não tem diagnóstico, ele não sabe, né, nesse momento ele tá se sentindo bem de saúde, de maneira geral, seu estado de saúde é bom, mas ele tem uma queixa, ele sentiu isso, uma dor de cabeça, ele teve uma diarreia, uma tosse, alguma característica mais sintomática, né, algum sinal, algum sintoma, ele hoje pode procurar o farmacêutico, que o farmacêutico está habilitado, dentro dessa área de atuação, a avaliar esse paciente. Então ele vai fazer a anamnese, vai fazer ali a entrevista clínica, e ele vai identificar se essa queixa tem sinais de maior gravidade, se sim, aí ele vai encaminhar o médico. Então ele já resolve para o paciente uma triagem nesse momento, porque ele vai fazer esse encaminhamento por escrito, vai documentar, isso já vai ser uma porta de entrada e às vezes até solicitar alguns procedimentos que podem só ajudar a elucidar, né? Exato. Agora, se ele identifica que essa queixa não tem nenhum sinal de maior gravidade, ele mesmo prescreve. Então, ele mesmo já resolve a queixa do paciente, ele já entra com a conduta clínica e ele mesmo acompanha esse paciente, avalia o resultado e, obviamente, que dependendo dessa condição clínica variável aí, ele vai ou, né, melhorar ou talvez precisar de ser encaminhado, enfim. Mas então ele consegue abarcar e resolver o que a gente chamaria hoje de gargalo da saúde pública. Se nós pensarmos que nós temos uma atenção primária, né, uma atenção básica, as equipes de saúde da família estão ali para uma atenção preventiva e a gente analisar dados, né, e indicadores de como é o atendimento dessas unidades básicas, a gente vai ver que os 10 primeiros motivos que levam o paciente a uma unidade básica são queixas sintomáticas que a gente considera autolimitada, que é isso, que não vai evoluir, não vai ter uma gravidade, não vai cursar com, né, e a gente acaba vendo também as emergências dos hospitais lotadas de casos que não tinha necessidade de estar lá. E ocupando esse espaço ou preventivo ou da emergência, né, de fato. Então, eu entendo que, como eu, né, iniciei dizendo, essa demanda social de ter esse profissional acessível, pensando aí na drogaria, para resolver essas primeiras queixas. E o algo social, né? Tipo assim, é essencial para a saúde pública, de uma maneira geral, para o funcionamento. De forças, né? A saúde pública, ela tem muitos problemas por ter número insuficiente de profissionais. Então, assim, é uma soma, né? A gente tem que encarar dessa forma. Exatamente. Todos os profissionais da saúde, eles estão do mesmo lado e que é atender a população e melhorar, né, os problemas de saúde da população. Então, eu diria que de uma forma mais simplista, esse é um ponto, uma das primeiras e principais atuações do farmacêutico clínico. Cíntia, só voltando aqui numa questão que você falou, que eu acho pertinente a gente explicar a respeito da prescrição que você falou. Existe, porque assim, o enfermeiro também tem alguns atos de prescritivos, né? De prescrição. Mas assim, são bem formalizados dentro de programas e protocolos do Ministério da Saúde, né? Como a gente sabe que esse mundo da saúde, ele é cheio de legislações e coisas, então eu queria só entender como é que acontece essa prescrição muito do farmacêutico. Muito bem colocado. A prescrição farmacêutica, ela tem uma regulamentação do Conselho Federal de Farmácia, então é uma atribuição profissional, a resolução 586 de 2013 também, e ela prevê que o farmacêutico vá fazer as prescrições relacionadas a condições autolimitadas. Essa é a primeira restrição, né? Na verdade, a primeira modulação aí, o primeiro critério que tem que ser seguido. Então, o farmacêutico precisa identificar que a queixa do paciente é autolimitada.
O que é uma queixa autolimitada, para quem está nos ouvindo? É aquela que não vai cursar com dano, com uma gravidade, com uma, né, um impacto para a saúde. Dor de cabeça, exemplo, diarreia, tosse. Sintoma de gravidade. Exatamente. Né? Então, essas condições é que são passíveis da prescrição pelo farmacêutico. E o que ele pode prescrever? Hoje, essa mesma regulamentação prevê que sejam utilizados os medicamentos isentos de prescrição. Então, aí a gente segue uma publicação da Anvisa, quem define quais são os medicamentos isentos de prescrição. Então, tem essa lista, né, que vai ser a lista onde ele pode se apegar para realizar as suas condutas clínicas. Além dos medicamentos isentos de prescrição, a prescrição ela entra em si como o ato de recomendar por escrito. Então, vão existir as condutas também que não estão relacionadas a medicamentos, por exemplo, uma cólica menstrual. Então, uma orientação que tem bastante evidência de alívio e desconforto para o paciente vai ser a bolsa de água quente, né? E não é um medicamento, mas é uma prescrição que pode ser realizada. Né? Vai ampliar também os cuidados a esse olhar de hábitos, né? Mudança de estilo de vida. Integral ali, né? Do paciente, daquela pessoa. E lembrar que algumas plantas não vão estar dentro da lista de MIP, que é o que a gente chama de medicamento isento de prescrição, por questão de ser de categorias diferentes. Então, existem várias plantas medicinais que podem ser prescritas. Os fitoterápicos entram dentro dos medicamentos, e aí eles, né, vão ter essa diferenciação, os que são MIP, alguns não. Vão existir também os suplementos alimentares. Então, não é medicamento, suplemento não está na categoria, então ele não vai estar na lista do MIP, mas são e estão na legislação profissional, podem ser prescritos. Os nutracêuticos, os dermocosméticos, então vai ampliando bastante o leque, e a restrição seria, entre os que são medicamentos, eles têm que ser isento de prescrição médica, né? Se exigiu prescrição médica, como o termo já diz, tem que ir ao médico para que ele seja prescrito. É sempre bom a gente esclarecer, porque assim, a área da saúde, todo mundo tem espaço para todo mundo. Exatamente. Cada profissional tem a sua função. E pelo contrário, uma complementa a outra. Né? Quando trabalha em conjunto, o resultado é sempre muito melhor. Esse é um ponto importante do entendimento da farmácia clínica. A consulta farmacêutica, ela vem como um processo complementar realmente e, de fato, de ampliação de acesso para a população à informação em saúde. Esse é o olhar. E esse é o gargalo do SUS hoje, né? Exato. E, eu acho que até a saúde suplementar, também. A gente já percebe que as agendas, né? Hoje você vai marcar um atendimento, a agenda do médico já está sobrecarregada ali, e aí ele vai onde, né? Então, ele ter esse profissional. Então, eu gostaria até de, né, aproveitar realmente esse momento para a gente difundir essa informação, que o próprio paciente buscar mais, né? Ele saber que ele pode chegar lá na farmácia e contar com esse atendimento. Além de pensar na farmácia, ele vai começar talvez agora a se identificar e se deparar com consultórios. Então ele vai ter farmacêuticos para ele buscar talvez nesse âmbito mais ambulatorial ali, né, de agendamento também para essas avaliações. Para acompanhamento e segmento, né? Exato. E aí entraria também agora o segundo bloco de atuação que eu divido, que é, eu já tenho uma doença, né, eu fui diagnosticado e agora eu, né, descobri que eu estou com alguma condição crônica. Vou até pegar as crônicas em especial aqui. É para a vida toda, né? Então o nome já diz, essa é a diferença. A partir de agora ele tem uma condição que vai o acompanhar para a vida toda. E, infelizmente, quando a gente faz uma análise da jornada do paciente até um diagnóstico, a gente vai ver que, embora ele possa ter ido ao consultório médico, que é, obviamente, o profissional que detém essa atuação, né, esse ato privativo do diagnóstico, então ele vai depender de ter passado por esse profissional. E esse diagnóstico, num primeiro momento, ele vem com a prescrição já imediata, quando se trata das principais condições crônicas. Vamos tentar exemplificar aí: diabetes, hipertensão. Descobri, fui ao médico, por acaso, são condições que às vezes ele não tem sintoma nenhum durante a maior parte da vida, né, de início da doença, ele nem tem sintomas.
Então, descobre pelo exame. O exame notificou, o médico vai prescrever. E aquele dia a vida dele mudou. Foi naquele momento exato da consulta médica que ele recebeu o diagnóstico que toda uma cultura e uma concepção de vida se forma nova. Só que ele sai do consultório nesse momento em que a vida dele começa agora com essa outra característica de ter que lidar com essa descoberta. E nem sempre ele volta por si mesmo, nem sempre ele adere. Eu posso falar, não volta não. Com propriedade. Com propriedade, volta 3, 4 anos depois. Exatamente. E aí a gente vai ver que, se pensar ainda no âmbito do sistema único, às vezes a limitação é até a agenda, não é nem que ele não quis, é a limitação de acesso mesmo em si. Eu acho que não é só, é também de agenda, mas eu acho que não está ali próximo a ele, sabe? Não está ali no contexto dele. Ele precisa, como é que eu vou dizer, um esforço um pouco maior. Exato. E aí esse esforço talvez não vai deixando para depois, né? Então, às vezes, eu tenho certeza que quando tá ali perto dele, do contexto ali, da residência, enfim, do bairro que ele mora, é muito mais fácil ele fazer o acompanhamento. Com certeza, é confortável, né? E é por isso, ele não vai fazer grandes mudanças na sua rotina. Ele não vai impactar tanto no seu dia a dia. E a partir do momento que ele sai com o diagnóstico, ele vai para a farmácia. É o primeiro lugar que ele vai acessar, é a farmácia. Porque ele vai buscar, num primeiro momento, né? Espera-se pelo menos que ele vá buscar o medicamento. E nessa busca, se o farmacêutico tem esse olhar clínico, se ele está de fato entregue a essa área de atuação, ele já vai iniciar um rastreamento aí do retorno dele. E se esse paciente não volta, ele consegue fazer uma busca ativa. Por que esse paciente não voltou? Se o medicamento é entregue para 30 dias, por que ele não voltou? Você falou aí, eu lembrei. Eu tenho esse exemplo para dar. Porque eu compro medicação crônica para meu pai todo mês. E aí, quando eu atraso um pouquinho, eu recebo a mensagem. Cadê? Sério? Que legal, da farmácia. Olha, aconteceu alguma coisa, tá tudo certo, né? Já deu os 30 dias, que eu sempre compro mensal. Exato, a primeira... Não, eu esqueci mesmo, mas tô indo. Ainda, né, até de fato. Legal. E a ideia é justamente entender se o remédio não acabou, ele tá tomando errado. Se ele volta antes do tempo, ele também tá tomando errado, porque acabou antes do previsto para o tratamento. Então, ali já começa um olhar de acompanhamento, de segmento desse paciente, que é possível estar mais próximo. Uma gravidade. Exato. Também. Porque você está falando, eu acho que você está mais perto do paciente. Estar no dia a dia com ele. Crônicos, por exemplo, que foi uma área que eu trabalhei na regulação aqui do GDF. E quantos pacientes hipertensos que chegam, aí arrebenta lá na diálise. A complicação. Lá na frente. Então, assim, são pacientes jovens, a gente tem um perfil hoje muito difícil, assim, são pessoas que às vezes deixam de produzir na sociedade, porque aí tem que entrar na hemodiálise 4 vezes por semana, e são pessoas que eram hipertensas lá atrás, não fizeram controle, também, aí não teve esse acompanhamento, não fizeram controle para esbarrar numa lesão definitiva. E eu diria de uma forma até mais objetiva que, infelizmente, não é ainda toda farmácia que conta com esse serviço de segmento e de acompanhamento. Então até um apelo, é o que a gente espera. Então a farmácia clínica ela vem para a gente exatamente ter essa consciência maior, essa sensibilidade, dessa possibilidade de atuação e desse papel social que a gente tem enquanto profissional. Mas para além disso, então, esse profissional, mesmo não estando na farmácia, ele vai estar nos seus consultórios atuando, apto a receber esse paciente que queira um acompanhamento e um segmento específico. Eu diria que o farmacêutico clínico, ele é um profissional que vai ajudar o paciente a conviver bem com a doença. Então, ele vai constituir programas ali de cuidado mesmo, para que ele consiga acompanhar as bases de compreensão do paciente sobre o que é a condição, sobre o medicamento que ele faz uso, sobre as reações, sobre interação medicamentosa, sobre o uso com o alimento, sobre todo um cuidado. Você vê assim, às vezes tomam 10, 15 medicamentos por dia, e você vê gente de todo tipo, porque os meus pais são idosos, né? Então, meu pai é do tipo, se ele puder, ele junta 10 ali, toma de uma vez, pronto, resolvido. E quando vem essas informações novas sobre a saúde, essas dúvidas muitas vezes tomam conta do paciente e ele chega no médico e ainda não discute isso. Às vezes ele esquece,
às vezes ele simplesmente não lembra mesmo, né? Não se organiza para poder... Ou ele omite mesmo. Ou ele omite. Vamos Existe essa lembrar. questão cultural, exato, de que ele não vou também desapontá-lo, né? Eu não vou falar que eu não fiz, ele gosta tanto de mim. Então, a gente percebe que a consulta farmacêutica, ela permite, por esse processo até de adaptação cultural, que o paciente vai se abrindo, vai se sentindo mais confortável, porque a ideia é que os encontros inicialmente sejam com espaços de tempo menor. É isso que eu ia falar, porque, por exemplo, eu sou médico, sou ginecologista, e às vezes, assim, eu pego pacientes com alguma condição, por exemplo, vou cair uma glicemia alterada, uma dislipidemia, né? Isso. E aí você institui ali o tratamento, mas aí você fala assim, volta em 6 meses, né? Mas 6 meses, às vezes, é muito tempo. E com uma atuação dessa muito mais próxima, né? Até olhando se está mudando o estilo de vida, está usando a medicação corretamente. Exato. Olha que ganho que o paciente tem. Exatamente. A farmácia clínica, a gente tem uma premissa, a gente tem assim, uma palavra de ordem, né, dentro da farmácia clínica, que é a farmacoterapia ideal. Então, a partir do momento que o paciente tem alguma condição que ele já trata, então, né, já toma medicamentos, a gente vai iniciar o processo fazendo a avaliação da farmacoterapia ideal para ele, ou seja, quais medicamentos são ideais para esse paciente. Então, utilizando isso de forma sistematizada, a gente vai analisar a necessidade, então vamos conferir os protocolos clínicos, verificar se nesse momento esse perfil de paciente está utilizando de fato todos os medicamentos que ele precisa para o perfil dele. A necessidade também do ponto de vista do uso irracional, pode ser que ele esteja usando medicamentos sem necessidade, então esse pilar também vai ser avaliado pelo farmacêutico. E que pode estar causando alguma reação e interação com a medicação que ele precisava. Exatamente, de fato. pode estar modificando. Isso, né? Pacientes que acabaram tendo lesões também pelo uso excessivo, achando que estavam prevenindo ali doenças. Vitamina D e que acabaram vitamina C, vitamina D, sem saber as implicações que isso pode ter. O impacto, justamente. Então, esse olhar o farmacêutico já vai iniciar como uma premissa básica da sua atuação. Adesão, porque não é possível esperar resultados se eu não estou cumprindo o protocolo. Então, essa é básico. Mas é básico, mas as pessoas não sabem, né? Mas apesar de ser básico, eu diria hoje que, como envolve comportamento humano, é exatamente um dos maiores desafios do processo. Ele esquece, ele só simplesmente esquece. Ele tem 50 anos, de repente, entrou 4 medicamentos na rotina dele. Se fosse esquecer só, Cíntia, porque olha, tem um exemplo dentro da minha casa que simplesmente a pessoazinha não concorda. Uma pessoazinha de 80 anos, aí quando eu fui levar na consulta do cardiologista, pressão 17/10, eu, uai, o que aconteceu? Aí ele falou, não, parei. Ele, né? Eu parei, eu resolvi que a pessoa não pode quem é. Ele falou, não, minha pressão estava sempre muito boa, porque estava tomando medicamento. É meu pai. E aí ele parou por 2 meses e não falou pra ninguém. Exatamente. E aí quando chegou na pressão, o cardiologista falou, não, me dá aqui de novo a lista do que o senhor toma. Aí olhou e falou, é impossível com esses medicamentos, a sua pressão tá assim. Aí foi quando ele soltou, não, gente, eu parei, porque minha pressão tava ótima. Justamente, duração do tratamento, tempo do tratamento, me sinto melhor, paro de tomar, me sinto doente. Isso. Eu tive uma situação semelhante com meu pai, mas foi o inverso. Ele é hipertenso, teve uma crise lombar, e aí ele começou a fazer o tratamento para dor lombar, com anti-inflamatório, injeção, precisou o médico prescreveu corticoide, uso um pouco mais prolongado ali, a situação era um pouco mais crítica, mas ele entendeu por si só que naquele momento, então, para não sobrecarregar com muitos medicamentos, ele ia parar o tratamento da hipertensão e da diabetes. Senhora. Então, quando eu fui avaliar, ele estava tomando corticoide, tomando anti-inflamatório, e aí eu ainda me coloquei e falei, santo de casa não faz o milagre, né? Até porque o santo de casa não fica sabendo, né? Não. E aí ele é sempre o último a saber. Mas aí fomos, né, obviamente, fazer essas orientações então esse olhar, né, desses pilares, necessidade, adesão, que é isso, tem a adesão, a não adesão, né? Quando ele não adere, intencional, porque ele não quer, e aí a gente vai ter que trabalhar o quê?
Por que ele não quer? Então, esse pilar o farmacêutico vai estruturar junto com o paciente um aconselhamento comportamental. Muito provavelmente porque ele não entendeu onde essa doença vai chegar e ele não entendeu que essa condição, ela pode ser assintomática, então ele vai ter que estruturar realmente todos esses pilares de compreensão para trabalhar a adesão com ele. E tem ainda a adesão não intencional e o esquecido, e o que... Como que você, né, incrementa isso na rotina? Então, todas essas mudanças comportamentais ele vai trabalhar nesse pilar de adesão. Isso vão alguns encontros. Eu diria que é o maior momento de fato, você precisar estar próximo num reforço positivo com o paciente e monitorando bem de pertinho isso. E além das mudanças que não envolvem medicamento. E agora? O que eu preciso fazer de diferente na minha rotina? Né? Alimentação, como fica? Então, essas noções gerais e orientações educacionais em saúde, ele vai já, né, ajudar o paciente a se estruturar. Monitoramento, como é que eu avalio se está dando certo o tratamento? De quanto em quanto tempo? Qual que é a meta? Empoderar o paciente desse conhecimento, que se a gente agora está pensando aqui nesse bloco das condições crônicas, ele vai precisar ter essa capacidade de autocuidado para se realmente... de fato, garantir essa qualidade de vida, essa sobrevida com qualidade aí nessa condição. Então, necessidade, adesão, efetividade, que é isso então, ver se está funcionando, está dando certo ou não, e aí fazer orientações nesse sentido, e segurança. Interação medicamentosa, são muitos medicamentos prescritos por profissionais diferentes, que não têm conhecimento um da prescrição do outro. Eu ia falar isso agora. Então, assim, às vezes o paciente chega numa especialidade e ele esquece de comentar que ele já usa uma outra medicação prescrita por uma outra especialidade. Para uma outra doença. Aí você não sabe, você pergunta, a pessoa não toma não. Isso quantas vezes isso já aconteceu comigo, assim, da pessoa esquecer que usava? Aí depois, lembrei que tô tomando isso aqui. E só depois, né? Aí ele já comprou, já tá tomando. Não, já tá tomando, um já tá anulando o efeito do outro, e tá potencializando. Ou agravando um problema, ou ele tá com alguma queixa indo lá buscar um outro remédio para tratar sintomas, sendo que aquilo é uma reação de interação ou de... E aí, Cíntia, pegando também esse gancho que você falou, desse acompanhamento mais de perto, né, de todo o contexto ali do paciente, nesses casos, por exemplo, o atendimento domiciliar também vem a ajudar. O farmacêutico, ele pode, vamos começar, né, do início, ele pode realizar o atendimento domiciliar também. Pode. Hoje a regulamentação da atribuição clínica, ela é para a atuação dele, como profissional. Então, como disse, isso ele vai aplicar em vários locais e cenários de atuação. Um deles é o atendimento domiciliar. A gente ainda precisa avançar, como a gente sabe que a farmácia clínica, né, descobriu aí que ela está ainda né, nesse processo de crescimento, a gente ainda precisa avançar mais em algumas regulamentações que né, possam dar mais estrutura aí para a atenção domiciliar, mas nós não temos hoje um impedimento. Então, esse profissional, ele vai atuar como um profissional liberal, ele vai se cadastrar como um profissional autônomo, né? Se ele pensar como pessoa física na prefeitura da sua cidade. Ele precisa ter o registro dele no conselho, né? Só lembrando, no conselho de farmácia, ter o número dele, tá tudo em ordem, tudo, né, pago. O registro profissional tem que estar em dia, né? Sem nenhum impedimento ali para atuação. Essa é o único requisito para ser farmacêutico clínico de maneira geral. É você estar inscrito no seu conselho profissional, né, no Conselho Regional de Farmácia. E, embora até seja, né, uma dúvida, não é necessário uma especialização que eu já ia perguntar para atuação inicial. Para poder atuar como farmacêutico Quando clínico. eu digo necessário, eu estou falando do ponto de vista regulamentar, né, da obrigatoriedade enquanto critério para atuar. Mas, como eu falei lá no início, o curso ele é muito generalista. Então, se você vai trabalhar com pessoas, se você vai lidar com a saúde das pessoas, para você ter segurança, propriedade técnica, autoridade técnica, se posicionar, se apresentar como especialista e abrir mais oportunidades de trabalho, obviamente que a minha primeira recomendação realmente seria que a pessoa procurasse aí
um curso profissionalizante, uma especialização, algo que dê estrutura para ela executar, né, essa atividade clínica. Porque é um processo de tomada de decisão constante, né? Então, igual você falou, às vezes para dar segurança, de ter essa autonomia, de tomar decisão, de saber o que pode ou não, né? Até onde vai. Então, realmente, eu acho que vale muito a pena. Ele vai precisar aprofundar e aí buscar, né, realmente esse conhecimento de uma forma mais organizada. Isso, além focada, de permitir essa segurança, eu acho que dá essa autoridade. Eu tenho uma especialização, eu né, trabalho com uma área... Isso a gente pode levar assim, para todas as outras áreas, né? Então, assim, quando você quer atuar numa determinada área, quanto mais você focar nela, quanto mais você estudar, se qualificar, com certeza você vai ter uma E eu ainda vou pegar melhor. Um gancho aqui nessa pergunta que a Fernanda me fez e eu voltei à contextualização. Então, eu vou somar as duas agora, da atenção domiciliar. Hoje, então, como profissional, ele está ali sendo regido pelas regulamentações profissionais. E aí, ele pode realizar vários procedimentos e serviços nesse âmbito, inclusive com uma liberdade de atuação muito maior do que o da farmácia. Porque você me perguntou, o que ele pode fazer dentro da farmácia? E aí que tá, a farmácia, ela é um estabelecimento de saúde. Então, a partir desse momento, ela segue não só a legislação profissional, o farmacêutico em si, né, que tem as suas atividades profissionais ali para avaliar o que ele pode e não pode fazer. Como profissional, ainda tem o que o estabelecimento tem que seguir de regra. O que a farmácia pode e não pode fazer. Então, são legislações diferentes. Então, na farmácia hoje, a gente tem um pouco mais de limitação, porque a legislação sanitária, ela é anterior à regulamentação clínica. Então, a gente tem a RDC... avançou em um lado e o outro ficou parado. A RDC 44 de 2009 da Anvisa, que prediz quais são, né, ali as atividades e serviços farmacêuticos que podem ser realizados na farmácia. Ela é de 2009. Então, ela não conversa com a atuação profissional que foi regulamentada em 2013. Então, tem algumas limitações. Já no âmbito domiciliar, não. Aí, esse profissional, ele vai seguir realmente a sua atividade profissional. O CRF, né? O Conselho o Regional de Farmácia, onde ele vai estar inscrito, e as resoluções são do federal. Então, dessa forma, ele tem uma autonomia para prescrição, para consulta, solicitação de exames, realização de testes rápidos. Então, neste modelo de atendimento domiciliar, ele consegue levar equipamentos para fazer triagens, teste de colesterol. A glicemia e a pressão arterial, por exemplo, são parâmetros que também vão ser vistos dentro da farmácia. Mas testes de colesterol, existem alguns outros testes que algumas redes até oferecem com liminares, com questões judiciais lateralizadas ali, mas que ainda não são solidificadas dentro da nossa legislação. Já no âmbito domiciliar, como a atuação profissional está liberada, ele vai conseguir incrementar todos esses procedimentos na atividade dele ali a domicílio. E eu acho interessante também, assim, você pode me falar melhor, que aí você vê o contexto que o paciente está inserido, né? Então, você chega lá assim, ó, me traz os remédios, cadê? Onde está guardado? Cadê a gavetinha aqui das medicações? Não tem aquele paciente que abre todas, por exemplo, né? Que tudo, essa é a minha luta assim, com a minha família. Olha, se vem numa embalagem assim, é porque ele precisa ficar guardado daquele jeito, é porque não pode pegar a luz, vai perder o efeito. Não, e o tal do cortar o bife, que depois você não sabe validade, você não sabe o nome. A gente tudo tem aberto, tudo. Histórias, né? Esse verdinho, aí é pela cor que ele está separando. Esse amarelinho eu uso para... Peraí, então é a cor. Então, ele não parou para perceber que se ele mudar o laboratório, a cor muda. Se mudar a marca do medicamento, a cor muda. E ele está né, se direcionando pela cor do comprimido. E nisso, eu acho que assim, nenhum consultório, às vezes médico, vai conseguir chegar nesse nível. Descer a esse nível do detalhe. Essa parte da adesão é isso que vocês disseram. Conhecer o cenário do paciente, entender o processo, né, de rotina dele, assistindo como é de fato esse local, vai ser muito importante para possibilitar ali estratégias de resolução. De atingir o objetivo daquele tratamento. Exatamente. Né? Então, é uma área que ainda tem um diferencial para o profissional que é menor custo, né, de investimento para atuação. Tem manutenção de um consultório, de pagar até um collab mesmo, né?
Então, a pessoa que, de fato, né, tem uma aptidão com a área, seria, com certeza, uma das primeiras orientações que eu daria para ele começar. Comece pelo domiciliar, porque você vai ter condições aí de, né, investir menos e começar a ter seu retorno. E aí, depois, se você achar mais confortável ou se, né, tiver essa intenção, pensar na estrutura. Mas hoje o domiciliar também tem esse outro lado do próprio paciente querer esse, né, ser uma modalidade. Principalmente depois da pandemia, né? A gente viu muito esse crescimento dessa modalidade de atendimento. E acredito, né, de existir uma possibilidade menor até de inadimplência com a consulta em si, né, com a rotina, porque é você que vai, não é ele que vem até você. E a família, né, que muitas vezes não é aquele paciente que compra o remédio, não é ele que, assim, ele só vai tomar, mas quem administra é uma outra pessoa, que separa, que vê os horários. Então, assim, falando para os nossos clientes que estão em casa, nossos pacientes, a população em geral, o que esse farmacêutico pode fazer por ele em casa, objetivamente, assim, ele e vai, depois, de fato, por exemplo, vamos fazer um exemplo, um paciente hipertenso, né, como é que seria, vamos colocar assim. O paciente hipertenso vai buscar o farmacêutico para que ele consiga avaliar esse tratamento, então, né, dá, de certa forma, um parecer técnico, se isso está hoje atendendo a necessidade dele, e vai traçar estratégias junto a ele, junto ao paciente e ao médico, porque aí é um trabalho, obviamente, colaborativo e que vai se dar por meio de troca aí de documentos, encaminhamentos. Então, vão ser traçadas estratégias que vão permitir que ele alcance as metas terapêuticas, né? Então, se ele pensar, sou hipertenso, a começar por essa primeira informação. O que eu preciso saber? O que eu preciso cuidar a partir de hoje? É da minha pressão? É o parâmetro que eu vou usar? A meta? Quanto ela tem que estar? De quanto em quanto tempo eu vou ter que monitorar? Troquei de medicamento. Quanto tempo eu tenho que esperar para ter certeza se isso funcionou ou não? Se está fazendo efeito. Então, esse olhar ele vai ter. Mas para o paciente entender, eu diria que o papel dele, como já é colaborativo, é otimizar esse processo, ou seja, fazer ele chegar mais rápido nesse resultado. O objetivo que ele então, quer. Talvez, se ele for um paciente muito corretinho e assíduo no atendimento dele com o médico, ele vai, obviamente, né, alcançando as metas terapêuticas. Mas o farmacêutico, ele entra para acelerar isso, então permitir que ele alcance mais rápido os resultados terapêuticos, né, de controle, de estabilização, e de mudanças aí relacionadas à alimentação, estilo de vida, as bases. Então, ele pode procurar o farmacêutico porque ele vai, se em algum momento ali da limitação profissional ele perceber que não está na alçada dele, ele vai direcionar esse paciente ao médico, ao psicólogo, ao nutricionista, ao enfermeiro, ao físio. E o trabalho conjunto, né? Então, às vezes, é aquela história, você tem, não vou dizer uma equipe, mas você pega o telefone e fala assim, olha, tá acontecendo isso, aquilo, né? Então, justamente, assim, você tem uma troca muito mais qualificada. Mas eu diria para o farmacêutico que ele ofereça isso ao paciente numa forma de um programa para que isso seja mais fácil de ser repassado para o paciente. Então, hoje, se eu estivesse falando do meu atendimento clínico, né, porque aqui eu ainda estou falando de uma maneira mais informativa e generalizada, mas eu diria que ele deve estruturar programas, porque aí ele vai dizer isso para o paciente. Olha, o meu papel com você é 3 meses, nós teremos X encontros, cada encontro eu vou trabalhar esse pilar, medicamento, alimento, estilo de vida, segurança, comportamento, monitoramento, né, da condição. Então, ele vai conseguir visualizar isso bem. Mas se hoje, né, eu precisar dar esse start aí para as pessoas pensarem no farmacêutico, ele vai entender que eu vou ter um farmacêutico de confiança durante todo o meu processo de adaptação aí, de tratamento, para que eu consiga ter certeza que eu estou no caminho certo e que eu vou chegar num resultado esperado. Isso é fantástico, isso é muito fantástico. Eu espero muito que a população, assim, essa cultura transforme logo, né, que venha, que se integre a nossa rotina, né, do dia a dia, porque só tem a acrescentar. Sim, né? E que e falando dos profissionais também, né? Isso. Que os profissionais que também, como a gente falou, foi regulamentado assim há pouco tempo, né?
que os profissionais, eles saibam, né, que existe essa área, essa modalidade, e que é uma modalidade fantástica. Não que as outras não sejam, mas essa é também. E de fato, ele consegue abrir caminhos para o empreendedorismo, né, com a farmácia clínica. Eu acho que isso é muito importante reforçar, porque hoje a gente tem, dentro da profissão, alguns dados que, né, mostram que a maioria dos profissionais que se formam, eles são absorvidos pelo mercado da drogaria, das farmácias comunitárias. São mais de 90%, né? Exatamente. 90%. A gente pensaria nessa proporção de 80% a 90% está na farmácia comunitária, que seria, então, essa farmácia que atende, né, pessoas. E, de certa forma, é um mercado que ele, por si só, né, ele tem uma importância, como a gente discutiu aqui o tempo inteiro, dessa capilaridade, mas ele tem as atribuições mais engessadas dentro desse contexto, justamente porque tem toda a questão sanitária também. Já pensando em né, extrapolar um pouco esse mercado que é o que mais absorve hoje o farmacêutico, aí ele pode empreender com o seu consultório, com o seu atendimento domiciliar, com o processo de usar a farmácia clínica na forma de parecer. Ele pode oferecer isso para uma clínica médica. Eu sou um farmacêutico clínico, então me especializei, tenho conhecimento aí em relação, né, a protocolo de tratamento e consigo fornecer para vocês parecer do paciente de vocês ou orientação como é feita no hospital da sua prescrição. Formar uma equipe, interação, né? E ele ser ali já um profissional clínico gestor do cuidado em equipe. Então, além disso, né, ele vai poder lidar com esse atendimento de forma individualizada, então ele vai poder ter seu próprio negócio, trabalhar essa perspectiva nova dentro da área e caminhando aí para que isso chegue nessa farmácia comunitária da mesma forma, com a mesma qualidade e, de fato, que a população, que é quem a gente, de fato, né, é o nosso beneficie, né, de todo esse processo. Mas eu diria que a farmácia clínica, eu uso um lema desde que eu comecei a trabalhar nessa área. Eu tive a oportunidade de trabalhar na implantação do consultório farmacêutico em rede de drogarias, então tive essa vivência, né, nesse formato, consultório particular, consultório dentro de clínica, atendimento domiciliar. Então, eu passei, acho que, um pedacinho de todas as modalidades da farmácia clínica em si. E eu diria que é possível o farmacêutico entender que abre um espaço para pensar em gerar resultados financeiros, então ele poder ter, né, a sua autonomia financeira, profissional, mas enquanto muda vidas. Então, essa, para mim, é o propósito mais relevante. É o propósito, né, da farmácia clínica para o profissional, ter resultado financeiro enquanto muda vidas. Diferente de uma perspectiva hoje que muitos ainda enxergam a drogaria como um local de venda de medicamento. Então, ao invés de vender medicamento, pensando lá na farmácia, ele vai entregar saúde. Ele vai entregar orientação, ele vai entregar cuidado. Né? Essa área de entender também que não é o único, como se fala, o único modo de trabalhar, o único meio de trabalhar, né? Que existem outros meios muito promissores. Perfeito. Bom, e fica aqui assim o nosso convite a você, profissional de farmácia que está nos assistindo. Eu acho que a Cíntia trouxe aqui todos os benefícios, né, do atendimento para além do balcão. Então, assim, de interação com a comunidade, de empreendedorismo. Fica o nosso convite aos profissionais farmacêuticos que venham trabalhar conosco na Alta, se você ainda não está aqui. E aos pacientes, eu espero que todo mundo que está em casa tenha enxergado esse serviço de grande relevância, né? Que vem, para mim, assim, a palavra que me marcou hoje nesse podcast foi o acesso. Porque, assim, quem vem da regulação do SUS, que é o meu caso, acesso é a palavra mais crítica e dramática que eu acho que existe hoje na saúde em geral. Então, assim, que fique esse exemplo, que vocês possam conhecer, possam contar com esses profissionais na sua casa, ver com outro olhar agora o farmacêutico que está lá na drogaria para te atender, para te auxiliar. E que você possa contar com a Alta também para solicitar um farmacêutico na sua casa. Porque eu acho que é só benefício na gestão do seu cuidado. Incrível para os profissionais, então eu espero
né, ter conseguido plantar uma sementinha aqui. Não, eu tenho certeza. Pelo menos de curiosidade, né? E claro, tem muito para se discutir do assunto, mas não posso perder a oportunidade de dizer que esse modelo que a Alta traz, isso facilita muito a vida do profissional autônomo, para que ele consiga, de fato, saber começar, né? Isso, eu recebo muito essa pergunta. Mas por onde eu começo se eu quiser trabalhar no domiciliar? Então, ter uma estrutura dessa para se cadastrar e já ser direcionado a esse atendimento, isso é fantástico. Então, exatamente isso. Parabenizar Obrigada. E deixar esse apelo aos colegas que, né, vejam e enxerguem essa forma de atuação e de fato, se dediquem. E assim, esse é um dos propósitos da Alta, né, de trazer essa autonomia para o profissional da saúde, né, de trazer essa gestão da própria carreira, que como a gente vê, nós somos profissionais da saúde, a gente sabe disso, isso é muito difícil, né, alcançar esse status. Mas, Cíntia, a gente te agradece demais. Assim, você foi brilhou, fantástico. Esclareceu muitas dúvidas nossas, do público, tenho certeza, do profissional que ainda estava na dúvida, tenho certeza que agora vai bombar de farmacêutico clínico. Não tenho dúvidas. E, assim, muito obrigada pela oportunidade, esperamos recebê-la mais vezes. Espero voltar e já está aceito. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui trazendo esclarecimentos sobre a farmácia clínica. Realmente acredito muito nessa nossa missão e atuação, então eu espero que a gente tenha bons resultados aí ao longo desse processo, né, de ver a farmácia clínica crescendo. E que bom, né, poder fazer parte de tudo isso. Que legal. Obrigada, então, Cíntia. Pessoal, gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Fez sentido para você? Se inscreve, acompanha a gente. Tem muito conteúdo legal chegando, viu? Um abraço em todo mundo. Cíntia, você brilhou. Bye.